5 princípios para você fazer um ótimo planejamento em 2023 de acordo com a palavra de Deus. Olá, meu nome é Ian Paixão e eu tô aqui para te trazer uma palavra de sabedoria. Vamos para o primeiro princípio que você precisa ter para fazer um planejamento muito bom e fácil de ser executado de acordo com a palavra de Deus. O primeiro princípio é o seguinte: o centro não é você. O centro é Deus. Então, quando você for fazer um planejamento, você tem que levar em consideração que o centro do seu planejamento, da sua vida, tem que ser Deus, sabe? O planejamento tem que ser cristocêntrico, porque é Ele quem faz acontecer. É Ele que faz o efetuar e o agir na nossa vida. Então, o primeiro princípio é esse. Lá em Tiago 4,16, ele diz que, ao invés de dizer vou fazer isso, vou lá vender aquilo, ao invés de dizer isso, vocês deveriam falar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês que se vangloriam de suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Ou seja, a nossa vida não está nas nossas mãos. O centro é Deus. Então, o primeiro princípio do seu planejamento, você tem que levar em consideração que o centro é Deus. Se Deus quiser, isso vai acontecer, isso em 2023. Se Deus permitir, isso vai acontecer em 2023. E o segundo princípio é o seguinte: cuidado com mamon. Cuidado com mamon. Lá em Mateus 6,24, está escrito o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, entende? Dinheiro errado? Não. Dinheiro no bolso é uma bênção, mas no coração é um problema gravíssimo. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é só uma ferramenta, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas, Ian, o que isso significa? O que tem a ver com planejamento? Presta bem atenção. Muitas pessoas, na hora de construir o seu planejamento anual, elas, ao invés de consultar a Deus, elas consultam a Mamon. Ao invés de consultar a Deus e falar: Senhor, eu coloco diante de Ti esses meus sonhos são esses. Que esse sonho seja abençoado por Ti. Elas consultam a Mamon com base no quê? No bolso delas. Eu vou colocar esse sonho porque é o que dá. Não faça isso, querido. Não consulte a Mamon, consulte a Deus relacionado aos seus sonhos. Porque é Ele que faz você sonhar. É Ele que te deu o ar para você respirar. Ele que te dá toda a provisão. Embora nós trabalhemos, nós fazemos nossas atividades, o Senhor, Ele é soberano. Então, na hora de fazer um planejamento, seja em todas as áreas da vida, a área familiar, a área espiritual, a área financeira, principalmente a financeira, a área da sua saúde, a alimentação. Quando você for definir os seus alvos, consulte a Deus. Ele é o maior interessado, tá bom? Não limite as suas decisões com base no dinheiro que está no seu bolso. Não limite os seus sonhos, o seu plano com base no dinheiro que está no seu bolso, porque Deus é nosso Deus, que Ele pode fazer tudo. E terceiro princípio: cuidado em pedir mal. Cuidado nos seus maus pedidos. Lá em Tiago 4 fala, Tiago 4,2, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazem guerras. Não tem porquê, não pedem. Tem gente que prefere invejar, cobiçar, do que pedir para Deus. Ou seja, não precisa invejar. Peça para o seu pai. As pessoas pedem mal porque elas pedem com base na sua própria iniquidade, na sua própria concupiscência. Então, peça a Deus conforme Ele quer de você. Peça a Deus com base na vontade dEle para você, porque o nosso Deus é soberano. Então, o que é pedir mal? É pedir para a sua própria concupiscência. Peça a Deus como? Com base no quarto princípio que eu vou te falar, que é o seguinte: eu preciso alinhar a minha vontade à vontade de Deus. O quarto princípio é: alinhe a sua vontade à vontade de Deus. Por quê? Porque, primeiro, você é filho de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Nós somos muito bons em ser pais para os nossos filhos, mas nós temos dificuldades de ser filhos para os nossos pais.
Então ele é seu pai, ele sabe o que é melhor para você. Por isso que quando você orar, você tem que falar, Senhor, eu quero colocar a tua vontade em primeiro lugar. Que a tua vontade seja soberana. Que o meu coração se alinhe com a vontade que há no seu coração. E aí as coisas fluem. Então, a questão é essa. Lá em 1 João 5,14 está escrito: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, toda vez que você orar, lembre-se disso, que é necessário que a vontade dele se cumpra. Ok? E o quinto princípio é: eu preciso ter cuidado para não esquecer da lei da semeadura. Eu preciso ter muito cuidado para não esquecer de que o que eu plantar, eu vou colher. Onde que está isso? Gálatas 6:6. Ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará vida eterna. Então, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele plantar laranja, ele vai colher laranja. Se ele plantar limão, ele vai colher limão. O que nós temos semeado? Porque não adianta você fazer um planejamento perfeito em todas as áreas da sua vida. Não adianta você fazer isso e estar apenas em palavras, e não pôr a mão no arado, e não semear. Você precisa semear. Deus dá semente ao que semeia. Então, Ele dá tudo. Ele te dá a terra, Ele te dá a semente, Ele te dá o fruto, a chuva. A única coisa que Deus não faz é plantar por você. Você precisa plantar. E o que você plantar, você vai colher. Então, com base nesses 5 princípios, você pode fazer um planejamento excelente para esse ano de 2023. Então, se você já fez o seu planejamento, comenta aqui embaixo. Eu quero te desafiar a fazer o seu planejamento. Pegue um papel, coloque as áreas da sua vida: financeira, matrimonial, espiritual, da sua saúde, a sua alimentação, a sua relação com os seus filhos. Coloque esses alvos e coloque do lado a meta que você quer, o alvo que você quer atingir na sua vida espiritual, de maneira tangível, seja específico na sua. Não coloque melhorar minha saúde, não coloque isso. Coloque diminuir tantos quilos, ter uma alimentação com produtos naturais, você entende? Melhorar, fazer exercício físico 2 vezes por semana. Então coloque metas atingíveis para você poder mensurar e crescer cada vez mais. Espero que esses princípios tenham te ajudado. Se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe e que Deus abençoe sua vida. E esse é um canal para você aprender sobre propósito, princípio e sabedoria. Um grande abraço!